Telespectadores do programa Mundo Animal, é um grande prazer começar mais uma edição do nosso programa aqui pela TV Mundi, no www.tvmundi.com.br. Dúvidas, críticas, sugestões de pauta? Mandem um e-mail para mundianimal@tvmundi.com.br. Bom, essa entrevista, esse assunto você não viu em lugar nenhum. Cirurgia espiritual. Nós temos hoje aqui, como entrevistado, o professor Dr. André Maldonado, médico veterinário, mestre e doutor pela Escola Paulista de Medicina e atualmente fazendo o seu pós-doutorado na mesma universidade. Doutor André, conta pra gente o que é cirurgia espiritual. Qual o conceito de cirurgia espiritual? Eu acredito que a cirurgia espiritual não é o termo mais adequado para se falar dessa intervenção, na verdade. Eu acredito que seja uma intervenção espiritual como uma prevenção de doenças. Não necessariamente uma cirurgia espiritual propriamente dita, assim como se faz de uma forma convencional na medicina veterinária convencional. Né? Perfeito. Agora, doutor André, você trabalha em função da sua mediunidade, da sua paranormalidade. Como é que ocorreu isso? Quando isso se manifestou em você? Olha, isso eu acredito que vários telespectadores também tenham. Começam com intuições ou com visões. Comigo iniciou aos 7 anos, quando pela primeira vez eu vi meu avô já desencarnado. E depois minhas atividades foram crescendo e eu gostava muito de animais. E aos 13 anos, mais ou menos, com um animal doente, tinha acabado de ingerir caco de vidro e acabei com medo ali dele de virar a óbito, eu acabei impondo minhas mãos e, por algum motivo, ele melhorou. Eu escutei até um barulho que sugeria um vidro caindo no chão e o animal, no final das contas, ficou bem. Quer dizer, tecnicamente, a cirurgia espiritual, ela é feita através de uma energia que você doa com a imposição de mãos. Isso mesmo. Minha linha de espíritos é uma linha oriental, onde em alguns momentos eu utilizo cristais e outros só, na maioria das vezes, só através da imposição das mãos, sem cortes, sem nada cruento, né, para o animal, nada que perfure o animal. E eu acredito também que essa cirurgia espiritual deve ser feita também no proprietário. Né? Eu não acredito que se isoladamente eu fizer só no animal, apesar de eu ser veterinário, né, e também não envolve a veterinária nesse caso, né, o benefício não será tão bom quanto se fizer associando essa intervenção no animal e no proprietário ou na pessoa que mais convive com esse animal. Perfeito. Doutor André, você trabalha com pesquisa lá na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp. Tem algum conflito, já teve algum conflito entre a ciência e a espiritualidade? Já que você é um médico veterinário, pesquisador, mas ao mesmo tempo é médium, é um paranormal. Olha, eu vivo em conflito desde que eu nasci praticamente, né? E eu adoro a ciência, adoro a medicina, adoro a veterinária e tento, em alguns momentos, conseguir ver a melhora do animal através de uma intervenção que hoje a medicina não acredita ser ainda, talvez um dia, assim como na acupuntura, na homeopatia, foram ciências dentro da medicina que foram, ao longo do tempo, foram sendo aceitas. Talvez, num futuro, essa transmissão de energia, essa atividade seja aceita dentro da medicina. Mas o que eu vejo é que, de fato, muitos animais melhoram através da imposição das mãos. Muitas crianças na oncologia, quando tem contato com animais, através dessa energia entre a interação, a simbiose entre o doente, o paciente ali, a criança com problemas neoplásicos e o animal junto a ela, muitas vezes melhora, a gente vê que a melhora é significativa. Então, eu não sei explicar a fundo o que realmente mas só sei que realmente, por algum motivo, né, isso acontece. Você citou a PET terapia ou a ecoterapia, ou seja, essas terapias assistidas entre crianças com paralisia cerebral, com quadros neurológicos importantes, quadros degenerativos. Então a melhora não é só em função da interação com o animal, mas tem uma ligação magnética também, energética. Então, essa energia na ecoterapia é impressionante como crianças
autistas ou crianças com problemas neurológicos graves ou com diversos problemas, como o contato físico com aquele equino, que é um animal extremamente sensível, talvez o equino seja um dos mais sensíveis que eu conheça. A ajuda é um negócio muito valoroso, é uma coisa muito bonita de se ver e, de alguma forma, ou desta forma, como é feito hoje em dia, talvez possa ser melhorado ainda com mais trabalhos científicos, a gente tentando dentro da ciência comprovar, né? Então, pode-se fazer diversas, eu acredito, dentro da medicina já existe algumas pessoas pesquisando, tentando comprovar de alguma forma técnica, né, científica, a melhoria, os benefícios que podem surgir com essa atividade. Eu acho que daqui a alguns anos a medicina vai se abrir um pouco a isso e vai utilizar também, assim como eu já comentei, homeopatia, ou cristais, acupuntura, talvez será uma ciência aceita no futuro. Essas terapias mais energéticas, você acredita que isso vai ser o futuro da medicina veterinária também? Eu acho que vai ser mais um deles, porque eu sou ultrassonografista, eu vejo que os equipamentos melhoram bastante, então não só esse, mas várias tecnologias a nível celular, a nível molecular, ocorre uma melhora significativa, mas eu acho que é uma associação de diversas técnicas dentro da medicina associadas que levarão à melhora significativa ou antecipando, muitas vezes, a gente vê que uma cirurgia espiritual pode antecipar ou evitar uma cirurgia espiritual, uma intervenção espiritual preventiva. Então, por exemplo, vamos supor que um animal teria uma tendência a desenvolver tumor de baço, por exemplo, quando é feito antecedendo a esse tumor, pode-se talvez evitar. Ou já vi também alguns médiums detectar tumores antes que a medicina fosse capaz de detectar, né? Então, a mediunidade, ou essas técnicas, eu acho que anteciparão que nada mais é do que a medicina preventiva mesmo, que nós vemos hoje um custo, por exemplo, de um país, muitos países que tratam com a antecipação, com a prevenção, acaba sendo até menos oneroso para os governos, né? Quer dizer, na verdade você vê a cirurgia espiritual, ou o termo melhor, intervenção espiritual, de uma forma complementar ao tratamento convencional. Tanto que a indicação, nos casos que você trata, obviamente, em nenhum momento abandonar o tratamento ao qual já vinha fazendo com o médico veterinário. Isso eu jamais, né? Eu tenho certeza que a ciência deve ser obedecida, é uma ciência que ao longo do tempo o ser humano foi evoluindo nessa medicina e ela tem que ser respeitada, é lógico, né? Eu só acho que pode se adequar essa nova técnica para propiciar, para melhorar, para antecipar, para ajudar ou a melhora, ou com menos dor, ou antecipando ou evitando certas doenças. Mas, de qualquer forma, tem que se respeitar e jamais abandonar o tratamento preconizado pelo seu veterinário. Aliás, uma quebra de paradigma, nós estamos hoje aqui no programa Mundo Animal quebrando paradigmas. Uma das quebras seria a cirurgia espiritual sendo chamada de intervenção espiritual e sendo utilizada de forma preventiva e não de forma curativa, como o próprio nome diz, cirurgia, não é mesmo? Quer dizer, o ideal é o não adoecimento. Isso mesmo. Às vezes, de forma preventiva, nós podemos, por exemplo, suponhamos que numa casa mora uma pessoa de idade e um animal de idade também. Às vezes, esse proprietário começa a adoecer e o animal idoso também começa a absorver essa energia do adoecimento do proprietário. Então, o que seria interessante, por exemplo? Poderíamos inserir nesse ambiente outro animal? Às vezes dá certo, às vezes não. Às vezes eu posso dividir essa energia entre esses dois animais, um animal talvez mais jovem, associado ao animal mais idoso. Porém, em algumas situações, esses dois animais entram em conflito. E daí isso prejudicaria mais aquele animal que já estava inserido naquele ambiente. Então, cada caso dentro da espiritualidade é um caso. E deve ser analisado com muito carinho, muito cuidado, sempre respeitando tanto a medicina humana quanto a medicina veterinária. Doutor André, antes da entrevista nós estávamos conversando sobre essa relação, né, homem-animal, proprietário, que nós chamamos mais modernamente de tutor, né? Porque a gente pode ser proprietário da casa, do carro, mas a gente não pode ser proprietário
de um ser vivo, né? Isso já mostra uma relação de companheirismo entre o homem e o animal, né? Então nós vamos a um intervalo comercial, eu gostaria particularmente de abordar muito essa questão da doença do dono e da doença do animal. E como essas forças podem agir em ambos. E como o tratamento de um pode ser, muitas vezes, a cura do outro. Gente, assunto interessantíssimo. Não perca, nós vamos a um intervalo comercial e voltamos já já.